Olá, seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou te mostrar que qualquer pessoa, inclusive você que é iniciante, pode aprender frases simples em inglês de uma forma impecável e impossível de você errar. Eu vou mostrar nessa aula 4 estruturas simples para você aplicar ainda hoje, sem que você precise de dicas secretas ou que você precise gastar horas para entender sobre o assunto. E para você entender sobre estruturas simples em inglês, eu quero que você pense na planta estrutural de uma casa. Uma vez que você tem a planta, uma vez que você tenha o papel com a planta, você pode construir centenas de casas iguais. A única coisa que vai mudar vai ser as cores, vai ser a textura das paredes, vai ser a decoração. O mais importante é a estrutura. E é com base nessa analogia que começamos a nossa primeira estrutura, que é o sujeito mais verbo. Lembrando o seguinte, todas as estruturas que eu vou estar te mostrando aqui vão seguir esse padrão. Sujeito, verbo, eu só vou estar colocando uma coisa a mais. Então nós temos a primeira frase ali, ó. She dances. Sujeito, she, ou seja, a pessoa que executa a ação. Verbo dances, é a ação em si, tá certo? Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo, nós temos they stud, eles estudam. Sujeito they, verbo stud. E nós temos a terceira frase ali, que é he sings. Sujeito he, verbo sings. Perceba, é uma mesma estrutura, a única coisa que eu estou mudando são as palavras. Então, uma estrutura bem simples que você já pode aplicar aí. Segunda estrutura é sujeito mais verbo, mais objeto, que também eu posso chamar de complemento. Então, nós temos a primeira frase ali, ó. We play soccer. Nós jogamos futebol. Para você poder identificar o objeto em uma frase, é só você perguntar, nós jogamos o quê? E aí, esse o quê, a resposta vai ser o objeto da frase, tá certo? We play soccer. Vamos ao nosso segundo exemplo ali, ó. You write a letter. You write a letter. Você escreve uma carta. E aí tem um detalhe importante ali. Eu acrescentei mais uma palavrinha, que é o a, significa uma. Às vezes, você vai precisar fazer isso para que a frase ganhe sentido, para que ela tenha uma coerência, tá certo? Vamos à nossa terceira frase. Nós temos he paints a picture. Ele pinta um quadro, tá certo? Então nós temos sujeito, verbo, objeto, que também pode ser chamado de complemento. E se você quiser, você pode voltar na estrutura anterior e complementar com algum objeto. Dessa maneira, você vai estar praticando ainda hoje o que está sendo aqui aprendido nessa aula, tá certo? Então, vamos à nossa terceira estrutura, que é a seguinte, ó. Sujeito, verbo, mais um verbo, objeto. Então vamos à frase ali, ó. I prefer to eat sushi. I prefer to eat sushi. Perceba essa palavra to ali. O to eat é uma coisa só, ele significa uma coisa só. Enquanto no inglês eles têm esse to, no português vai ser esse R aí no final, esse comer, tá bom? Comer. Então quando eu falo I prefer to eat, eu estou dizendo, eu prefiro comer com esse R, tá bom? Vamos ao nosso segundo exemplo para você entender o que eu quero dizer. You need to subscribe on my channel. Você precisa se inscrever no meu canal. E aí já fica o convite. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você estar recebendo vídeo novo, tá certo? Mas voltando aqui à nossa frase, nós temos ali a mesma estrutura, ó. To subscribe, se inscrever. Se inscrever. Então nós temos you need to subscribe on my channel. E aí, on my channel vai ser o objeto. Vamos à nossa terceira frase ali, ó. They want to learn Japanese. Eles querem aprender japonês. Caso você esteja falando em inglês e você esquecer desse to, ou seja, você vai falar assim, they want learn Japanese. Eles vão entender? Vão entender. Vai estar errado? Sim, vai estar errado. Mas o mais importante é que você fale. Quando você identificar o erro, você corrige o erro e aí você fala corretamente numa próxima ocasião. É assim que aprende, tá? Mas a estrutura é essa. E se você está gostando dessa aula, né?
considerem ser meu aluno baixando meu livro aqui, Destravando o Dom de Falar Inglês, com um preço super simbólico. Você vai ter meu suporte, você vai ter minha ajuda ao longo da jornada de falar inglês, tá certo? Mas voltando aqui à aula, vamos à nossa quarta estrutura. E eu quero que você preste muita atenção nesse tipo de estrutura aqui, porque é aqui que muitos estudantes iniciantes cometem erros. Vamos à estrutura, tá? Sujeito, verbo, objeto, esse objeto vai estar se referindo a uma pessoa, objeto novamente. O objeto, né, o último ali, elemento, vão ser igual aos outros. O ponto mais importante vai ser ali, ó, objeto, pessoa. Vamos à frase. They sent me an email. They sent me an email. Eles me enviaram um e-mail. Quando o objeto se referir a uma pessoa e essa pessoa é eu, então você vai substituir a palavra I, né, que é eu em inglês, e vai colocar a palavra me. Você não pode colocar assim, ó, they sent I an email. Você não pode colocar dessa maneira. Quando você estiver se referindo a I, a eu, você vai tirar o I e vai colocar o me. Ó. They sent me an email. Eles me enviaram um e-mail. Vamos a um outro exemplo para você entender. Ó. I show you the way. I show you the way. Eu mostro a você o caminho. No caso do you é mais fácil, porque ele não altera, ele não muda. Ele vai ser you para todos os casos. Vamos ao terceiro exemplo aqui, ó. He gave us a job. He gave us a job. Ele nos deu um trabalho. Então nós temos ali, ó, us está se referindo a we, que significa nós. Você não vai colocar he gave we a job. Isso vai estar errado. Você tem que colocar como objeto. No caso é us, tá bom? Vamos ao quarto exemplo. We invited them to the party. Nós convidamos eles para festas. Quem é o objeto ali? O objeto é eles. Eles significa they. Você não vai usar o they. Você vai tirar o they e colocar o them. We invited them to the party. Ali, eles vão estar se referindo ao objeto da oração. E aí eu complemento com alguma outra coisa. To the party. Para casa. Vamos a um outro exemplo aqui, na nossa segunda parte da quarta estrutura. Nós temos ali, ó. She gave him a gift. Ele deu a ele um presente. Quem é o objeto está se referindo a uma pessoa. É ele. Ele não vai ser he, vai ser him, ali com M. Ele é o objeto dessa frase. Então nós temos ali. She gave him a gift. Você não pode colocar she gave he a gift. Isso vai estar errado, tá bom? Agora vamos inverter, vamos trocar. Olha lá, ó. He brought her snacks. Ele trouxe para ela snacks. Agora perceba que ela está sendo o objeto da frase, o objeto da oração. Nesse caso eu vou tirar a palavra she e colocar her. Tá bom? Eu sei que isso aqui pode parecer muito confuso, confunde um pouquinho a cabeça, mas a melhor maneira para você poder massificar tudo que você aprendeu aqui agora é através da leitura. Então, o que você vai fazer? Além de você criar frases em inglês, frases simples em inglês agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um texto simples e identificar essas estruturas. Fica como dever de casa. E como complemento, eu vou deixar aqui para você poder assistir em seguida a minha série de tempos verbais em inglês, que está muito boa as aulas, tá bom? Fica aqui como complemento e te vejo numa próxima aula.